Pensando sobre um Flamengo que perde muitos jogadores machucados, a gente pensa numa diretoria que está tentando contratar e ontem o Braz confirmou o Michael. As janelas estão aí abertas ainda. Nós temos uma contratação que está muito adiantada, que todos sabem que é do Michael. Não está certa porque não está assinada. Eu só conto quando assino. Mas está muito adiantado. A gente vai continuar indo no mercado, não só como a gente já estava antes, mas analisando agora essas lesões mais importantes, né? Quando a gente tem um jogador que tem uma lesão em que você, daqui a 15 dias, 20 dias, um mês, você volta com o jogador, é uma coisa. Outra coisa é uma lesão como a do Vinha, como a do Cebolinha, que a gente sequer conta com ele para a temporada. Assistências. É um ótimo reforço para esse Flamengo e já chega como titular, Zupac? Acho muito bom reforço, conhece a casa. Assim, o Michael é muito bom jogador, é o tipo de jogador que os clubes buscam, que é o ponta capaz de desequilibrar um jogo. Praticamente todos os times buscam um jogador com essa característica. Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e sempre notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação, um corte da mídia aí paulista, repercutindo tudo sobre o novo reforço do Flamengo aí, Michael, né? Eles rasgam elogios aí. Vamos ver que eles falaram nesse vídeo, né? Falar um pouco sobre o mercado da bola do Mengão. Então, fica agora aí com o vídeo. Zupa, volta para cá e a gente vai mostrar uma tela, porque ontem o Tite e o Marcos Braz, eles falaram que o Flamengo não pode tomar 4 gols de quem quer que seja. E a gente mostra aí essa diferença de gols nas 12 derrotas que o Flamengo teve desde a estreia do técnico Tite. 9 derrotas por 1 gol de diferença, 1 derrota por 2 gols de diferença e 2 derrotas por 3 gols de diferença, mais uma ontem, que foi esse Botafogo 4-1. O André, quando a gente pensa assim, 4-1 no Flamengo, do Tite, é realmente para concordar quando ele fala que este Flamengo não pode tomar 4 gols de quem quer que seja? Quando as pessoas no futebol dizem o Flamengo não pode tomar 4 gols, ou o nosso time não pode tomar tal gol, e aí se fala sobre uma jogada que foi identificada durante a semana, trabalhada para ser defendida e mesmo assim o gol saiu. Jogadores e técnicos falam dessa maneira. O Abel, por exemplo, a respeito do gol que o Gustavo mencionou agora há pouco, que é quase um xerox do gol marcado ontem, o primeiro gol do Botafogo contra o Flamengo. Com o Luiz Henrique, né? Saiu o Luiz Henrique contra o Palmeiras num movimento muito parecido, né? Assim, pelo fato de ser no mesmo gol do Nilton Santos, parece que é uma jogada que aconteceu 2 vezes contra a mesma equipe. Mas é um mecanismo que o Botafogo tem. O Abel falou, olha, a gente sabia que essa jogada ia ser feita e que ela ia ser tentada várias vezes. Nós trabalhamos para isso, a jogada saiu e o gol saiu. Fala-se isso sobre diversos lances de bola parada, escanteio, cobrança de faltas. Sabíamos que o time adversário ia tentar fazer isso e fez e entrou. O próprio Palmeiras do Abel cansou de fazer aquele gol de cabeça no primeiro pau. Continua fazendo. Ia fazendo, Exatamente. Você sabe que tem, você sabe o que vai acontecer, você se prepara para conter isso e você não consegue. Então, tem coisas no futebol que são normais. Tem coisas no futebol que acontecem, mas, entre aspas, não podem acontecer. Então, o Mano Menezes é um treinador que, nos seus melhores trabalhos, sempre se orgulhou da forma como as suas equipes se defenderam e ele odeia, acho que continua odiando, levar 3 gols. Não entra na cabeça dele que o time dele leve 3 gols, de 3 para cima, claro. O Tite tem um pensamento parecido. O trabalho defensivo é feito de forma insistente. As jogadas dos adversários são mapeadas, mas acontece. Essas coisas estão aí, sempre acontecendo. No caso do jogo de ontem, me parece que a queda física do time do Flamengo, no momento em que o Botafogo percebeu, como se disse, né, farejou a fraqueza do adversário e conseguiu, teve forças, teve energia para jogar ainda melhor, para jogar ainda mais rápido, ser ainda mais intenso e fazer mais gols como fez, acho que isso precipitou o placar. Né? Se o Flamengo tivesse mais condição de se organizar no segundo tempo,
Eu imagino que perderia o jogo do mesmo jeito, porque desde o início a superioridade do Botafogo ficou clara, mas talvez não por essa vantagem e talvez não por um placar que seja ainda mais preocupante, por causa da diferença de gols. No final, no Campeonato Brasileiro, se não é um jogo de mata-mata, onde existe, né, diferença de gols para determinar alguma coisa, mas é muito ruim, mostra a fragilidade do Flamengo nesse jogo específico e o momento que o Flamengo atravessa, né? Às vésperas de um dos jogos mais complexos que ele tem nessa temporada. A perda dos 3 pontos é igualzinho, né? A perda moral que a gente pensa dentro do vestiário é algo que você leva por algumas semanas depois de uma derrota como essa. Estava procurando ali, fazia quanto tempo que o Tite tinha tomado 4 gols? Foi contra a Portuguesa, quando ele era técnico do Corinthians, e aí ele perdeu para a Portuguesa por 4-0. 2013. Gilberto, 2013. 11 anos, ele então. É realmente um absurdo. No vestiário aquele dia e o presidente, então, do Corinthians, Mário Gobi, não deixou ele entregar o cargo aquele dia. E o Tite, já nessa época, ele dizia, o Corinthians não pode tomar mais de 3 gols, isso é um absurdo e tal. Bom, ontem ele também repetiu essa sonora. Quem pode tomar mas assim, é o que o André fala, assim, tem treinadores que têm essa característica que a gente consegue ver de uma maneira mais, né, aflorada. E o Tite, o Mano Menezes também, citado pelo André Kfouri, eles são esses treinadores. A gente tem também uma tela para falar sobre o cansaço, que o Tite tanto falou também em entrevista coletiva, o cansaço desses jogadores e como o Flamengo tem perdido jogadores importantes. E é claro que é um começo de jogo, perde o Arrascaeta, isso também mexe com os atletas, com os outros atletas que estão em campo, né? E os desfalques importantes. Tem o Arrascaeta, tem o Cebolinha, tem o Gabigol, o Pedro, o Matias Vinha e o Everton Cebolinha. E o Matias Vinha, a gente sabe que não voltam mais nessa temporada. Pedro fica pelo menos um mês fora, Gabigol um pouquinho mais também. E agora o Arrascaeta. É muito complicado o Tite conviver com todos esses desfalques, mas não é exclusividade do Tite. Outros treinadores que passaram pelo Flamengo sofriam a mesma coisa. E o Tite, quando estava sem muitos jogadores importantes na Copa América, também conseguiu ter resultados e conseguiu ter soluções que ele não encontra agora. Então, e é isso. Quando o Flamengo passou o momento crítico da Copa América, o consenso geral foi: o Flamengo passou muito bem, o Flamengo fez muitos pontos dentro de todos os possíveis na Copa América. O Flamengo suportou a primeira tormenta da temporada. E aí, quando chegou esse mês de agosto, a gente cansou de mostrar aqui nos programas todos a sequência de jogos, como seriam jogos encavalados, importantes e difíceis para Flamengo, Palmeiras, Botafogo, São Paulo também, acho que eram os 4 que a gente mais olhava, a complexidade da tabela. Nesse recorte, nessa tormenta, a tormenta de julho, o Flamengo passou muito bem. A tormenta, a tempestade de agosto, o Flamengo não está conseguindo, ainda assim, né, não está conseguindo passar tão bem, ainda assim se classificou na Copa do Brasil, no limite. E dos times brasileiros foi o que teve o melhor resultado no primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores. Sim. Mas há uma queda de rendimento, em termos de regularidade no Flamengo, e há uma sequência de lesões em jogadores importantes. Acho que isso é uma coisa que o Flamengo tem e outros não têm. O Flamengo perdeu os seus 3 melhores jogadores da temporada, talvez. Tem o Gerson jogando muito bem e tal, mas o Cebolinha, que antes de começar a se machucar, era um dos principais nomes do Tite. O Pedro, que é o melhor jogador do Flamengo na temporada. E o Arrascaeta, que é o craque que o Flamengo tem, o jogador mais refinado que o Flamengo tem. E eu não tô até tirando da conversa o Gabigol, porque o impacto da ausência do Gabigol, ele é menor. O Gabigol, ele tentaria tapar um buraco, né, criado pela ausência. Mas você perder todos esses caras ao mesmo tempo é uma coisa que aconteceu com o Flamengo e não aconteceu com outros técnicos. Mas o Flamengo tem um elenco com bastante profundidade ao mesmo tempo, né? Então é um momento de instabilidade em termos de rendimento, isso está claro. O Flamengo vem sofrendo repetidas vezes gols de cruzamentos, ou de bola parada, ou de rebote. O Tite diversificou isso nas suas últimas entrevistas, mas muitos gols de cabeça o Flamengo vem tomando. Até acho que ontem a mexida que o Tite fez no intervalo, tirando o Léo Ortiz de volante,
botando o Léo Ortiz de zagueiro com 3 zagueiros, o Everton Araújo de volante, enfraqueceu o time do Flamengo, que no decorrer do segundo tempo ele desmonta a linha de 3, volta com linha de 4, com o Léo Ortiz voltando para o meio campo, mas aí a vaca praticamente tinha ido para o brejo já. Então o Flamengo vive um momento de irregularidade agora, nesse recorte. O mês de agosto não está fácil para o Flamengo atingir todos os seus objetivos. E ontem o Flamengo foi atropelado por um Botafogo que tem talvez menos opções, ou o mesmo número de opções do elenco, um calendário muito parecido, um cansaço também muito parecido. Eu não vou na linha de que, mas o Botafogo teve um dia mais de preparação, então por isso ajudou com que o Botafogo atropelasse o Flamengo, porque isso acontece toda a rodada com todo mundo e não é sempre que está aí a resposta. Acho que o Flamengo vive um momento de instabilidade em termos de rendimento. Na Copa do Brasil deu para passar ainda assim, na Libertadores deu para construir uma boa vantagem ainda assim, no Campeonato Brasileiro ontem o Flamengo não foi bem e por isso foi atropelado. Pois é, tem isso, André. Dá para a gente pensar assim, é falta de sorte, é um calendário que é desorganizado, com certeza isso também está na história, mas essa falta de sorte também você coloca nesse time do Flamengo e a diferença física entre uma equipe e outra, você pensa em preparo físico durante os treinamentos ou você pensa em característica de jogador? Primeiro, característica de jogadores, mas tudo tem a ver, eu acho. O Flamengo está passando por um momento muito complexo, técnico também. O trabalho está vivendo um período difícil. A capacidade da comissão técnica do Flamengo, embora hoje seja um dia em que eu entendo uma parte muito significativa da gigantesca torcida do Flamengo descontente com o trabalho do seu técnico e das pessoas que estão ali na comissão, mas a competência dessas pessoas é uma coisa comprovada pela trajetória deles, por aquilo que eles fizeram no futebol. Mas o momento do Flamengo, do ponto de vista técnico, ou seja, aquilo que o Flamengo leva para o campo, não está bom. Está longe de bom. Parece, até por uma questão de insatisfação, o nível dos resultados e o que está para ser decidido, tem muita semelhança com aquela semana em que o Corinthians visitou o Maracanã no sábado e o Bolívar visitaria o mesmo Maracanã na quarta-feira pela fase de grupos da Libertadores. Quando, não que um resultado negativo no Campeonato Brasileiro pudesse ser determinante, porque ainda era muito início, mas se por acaso o Flamengo falhasse contra o Bolívar e a posição de classificação era muito incerta naquela ocasião, talvez essa comissão técnica não estivesse trabalhando no Flamengo ainda, pelo que se comentou, pela capacidade de interferência no trabalho da atual diretoria e pela maneira como essa diretoria costuma trabalhar, muitas vezes terceirizando, como tantas outras diretorias fazem, a sua própria responsabilidade para a mídia social, barulho de torcida organizada, essa coisa toda tão comum na nossa cultura de futebol. Mas, então, eu tenho a impressão que esta semana está muito parecida. Um resultado muito ruim no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro, um jogo completamente decisivo no meio da semana, com viagem para a Bolívia e tudo que isso representa por causa da altitude e a situação de saúde mesmo do grupo do Flamengo nesse momento. Agora, tecnicamente falando, é um mau momento. O Flamengo está jogando mal. No caso da diferença de intensidade que a gente viu, talvez o Botafogo seja a equipe que mais consegue mostrar essa distinção, porque ela é, sim, uma equipe muito forte em relação ao tamanho dos seus jogadores, a capacidade deles e as suas características normais mesmo. O Botafogo montou um time bruto. Para jogar assim. Para jogar dessa forma. Sim. Nada é por acaso ali. E quando eu falo bruto, eu estou fazendo um elogio. Sim, força física. Muitas vezes, quando você foi bruto, Minha filha uma vez me disse que você falou de um jeito bruto comigo. Mas que coisa, não? Ela estava fazendo uma crítica a mim. Não. Era uma reclamação. Agora eu estou fazendo um elogio. O Botafogo tem um elenco montado para ser forte, para ganhar duelos individuais, para subjugar os seus adversários do ponto de vista físico. E isso está acontecendo. Está, e pelo jeito, vai continuar acontecendo. E talvez, assim,
Tudo é reflexo do contexto que a gente está inserido, né? Então, é claro que o Flamengo tem problemas, não só de lesão, mas em campo as coisas não estão fluindo da melhor maneira nesse recorte atual. E é evidente que o que o calendário do futebol brasileiro impõe aos clubes traz isso também como consequência. O Palmeiras também não está jogando no seu melhor nível e também é consequência do que o calendário esmaga os times brasileiros. O Botafogo formou essa característica de time, imagino que também para suportar o tipo de jogo que você pode fazer no Brasil, né? Então, assim, eu acho claro que a comissão técnica do Flamengo tem responsabilidade pela irregularidade do time nesse atual recorte, as lesões impactam, mas o calendário também é responsável, né? Os clubes, o calendário vale para todos, perfeito, é evidente que sim, mas alguns sofrem mais, sim, outros sofrem menos. E era visível que esse mês de agosto ia impor dificuldades para muitos times. Os times estão sofrendo com isso. Quem está sofrendo menos no recorte atual? O Botafogo, que é um time que tem essa característica, e o Fortaleza, que é um caso à parte, que é um trabalho de excelência muito alto. Marcela, você falou de falta de sorte. Eu vejo a falta de sorte não na quantidade de jogadores machucados, mas nos nomes desses jogadores. Entendi. Né? Aí você não tem como controlar isso. É claro, por exemplo, um jogador como o de Arrascaeta, ele vem há quanto tempo no Flamengo meio no limite? Se lesionando, perdendo tempo, se tratando, voltando, aconteceu de novo. Ele já teve lesões distintas. Pelo menos umas duas temporadas já que a gente vê o Arrascaeta se machucando demais. Um jogador mais frágil, então não é uma coisa de agora, ele nunca se machucou e agora está machucado. Não, não é isso. Mas se você tira o Pedro no mesmo jogo, Gabriel, rodadas antes você perdeu Cebolinha, aí você tem que poupar o Luiz Araújo. De La Cruz de tênis também, ontem no banco. O que mostra que Gerson tem que tirar no intervalo. De jeito nenhum. Aí o Tite já tirou o Gerson no intervalo. Gerson constantemente levando a mão ao joelho. Porque o Arrascaeta se machucou, o Tite tirou o Gerson imediatamente. Falou, não, o que sobrou aqui é o Gerson. Tiro. Não, eu acho que isso também emocionalmente chega aos atletas. Você vai vendo os seus companheiros se machucando ao longo das partidas, isso vai minando também a confiança da equipe, é claro. Olha, mas falando sobre um Flamengo que perde muitos jogadores machucados, a gente pensa numa diretoria que está tentando contratar e ontem o Braz confirmou o Michael. As janelas estão aí abertas ainda. Nós temos uma contratação que está muito adiantada, que todos sabem, que é a do Michael. Não está certa porque não está assinada. Eu só conto quando assino. Mas está muito adiantado. A gente vai continuar indo no mercado. Não só como a gente já estava antes, mas analisando agora essas lesões mais importantes, né? Quando a gente tem um jogador que tem uma lesão em que você, daqui a 15 dias, 20 dias, um mês, você volta com o jogador, é uma coisa. Outra coisa é uma lesão como a do Vinha, como a do Cebolinha, que a gente sequer conta com ele para a temporada. Bom, o Michael pelo Al Hilal desde a temporada 23-24. Está em 54 jogos, 49 como titular, tem 11 gols e 9 assistências. É um ótimo reforço para esse Flamengo e já chega como titular, Zupac? Acho muito bom reforço, conhece a casa. Assim, o Michael é muito bom jogador, é o tipo de jogador que os clubes buscam, que é o ponta capaz de desequilibrar um jogo. Praticamente todos os times buscam um jogador com essa característica, já conhece a casa. O Flamengo perdeu o seu jogador dessa função, desse lado do campo. Onde o Michael joga é exatamente onde o Cebolinha gosta de jogar. Então, assim, viria a calhar. Assim, é um jogador que encaixa dentro daquilo que o Flamengo precisa. E já tem uma relação criada com o clube e com a torcida. Então, se o Flamengo conseguir concretizar esse negócio, seria uma baita contratação e acho que com condições de ser titular. Não sei se será, mas com totais condições. Sem o Cebolinha, tem o Bruno Henrique ali, né? Mais velocidade também. Sim, o Michael é não, muito acho veloz. Um cara que pronto para jogar e que ajudaria muito o Flamengo. André gosta dessa contratação. É um jogador que já passou pelo Flamengo, a gente esperava até mais dele no Flamengo, né? Mas ok. Eu gosto sim, mesmo porque se você pensar em uma contratação, não que ela tenha sido feita de emergência, mas a situação do clube é de emergência, chega um jogador cujas características podem ajudar muito, são necessárias nesse momento, né?
O Flamengo, é claro, trabalha com informações a respeito dos seus jogadores e o estado físico deles, que nós não temos, o grande público não tem. Então, talvez isso tenha sido uma contratação realmente planejada, porque já se sabia que o risco do clube viver uma situação de departamento médico como a que se apresenta agora já era alto. Mas o Flamengo tem feito contratações que demoram, né? Se a gente esquecer aquilo que foi feito no início do ano, as contratações que foram concretizadas, desde então, só se falou sobre Claudinho, não deu. Né? As coisas podem demorar, podem acontecer numa próxima janela. Então, se realmente está tudo certo para o Michael voltar para o Flamengo, esse plug já é encaixado quase que imediatamente. Tá certo, já seria uma adaptação mais rápida, né? Bom, mas aí o Marcos Braz, nessa mesma entrevista, ele falou sobre a possível saída do Fabrício Bruno e também do Wesley. Vamos ver. Também queria saber sobre o Fabrício Bruno, que também pode sair, né? Ele falou na zona mista na Libertadores que a diretoria sabe do sonho dele e acho que perdeu... Ele teve tempo para ter o sonho dele, para ter ido embora para a Inglaterra, não quis ir. Aí agora a gente está esperando a segunda proposta. Se a proposta for boa para o Flamengo e a gente entender que deva vender, a gente vai vender. O que importa agora é o sonho do torcedor, não o sonho de ninguém. E o Wesley? O Wesley está muito avançado, até pelo tamanho das cifras, que eu não vou adiantar aqui, mas está bem avançado. Volto a te falar, depois que assina é que a gente pode chegar a confirmar ou não, mas é uma venda, se acontecer nos moldes que está se desenhando, muito importante para o Flamengo e que é impossível segurar o jogador no tamanho dos números em que está proposto para ele também. Pois é, a história do Fabrício Bruno começa a ficar meio novela, né? Vai, não vai, vai com certeza absoluta, depois volta. E aí é lógico que o Marcos Braz também solta ali para a torcida, né? Agora o importante é o sonho da torcida e tal. Porque antes o Flamengo topou em negociar o Fabrício Bruno. E ele volta atrás, né? E aí ele voltou atrás. Sim. Aí agora tem uma proposta do clube francês e o Flamengo vai ficar esperando o que o Fabrício Bruno vai querer da vida. O Flamengo tá nessa, né? E em relação ao seu torcedor também, porque a gente olha para a temporada e, no meu entendimento, o Fabrício Bruno é o melhor zagueiro do Flamengo na temporada. Então, a diretoria fica numa situação um pouco mais delicada em relação ao torcedor. E acho que, no fundo, assim, do ponto de vista prático, não tem muito segredo, né? Se a proposta for boa para o Flamengo vai vender. Se a proposta não for tão boa assim para o Flamengo não vai ceder como cederia em outro instante não tivesse acontecido o episódio do West Ham. Acho que se fosse essa a primeira proposta que chegasse para o Fabrício Bruno, Flamengo quer 10. Os franceses oferecem 8, mas o Fabrício quer muito ir, talvez o Flamengo fale, não, beleza, por 8 eu vou aceitar, vai resolver tua vida. Mas já teve o episódio da Inglaterra. Então, acho que agora, sim, ou paga o que o Flamengo quer, ou não vai ter proposta, o jogador vai ficar feliz, vai seguir sua vida. E o caso do Wesley, como ele falou, está muito adiantado, deve ir para o futebol italiano. E vai ser um problema, hein? Porque tem só o Varela aí. E o Varela não inspira confiança também, não. Também, tem que fazer a troca, né? Esse episódio com o West Ham, ele é diferente do normal, né? A gente tem visto, assim, sempre, e nos últimos tempos isso aconteceu também, jogadores indo atuar na Premier League em equipes menos estruturadas, menos seguras, digamos assim, menos ricas do que, embora todo mundo ali seja rico, se a gente fizer a comparação direta com o futebol brasileiro, mas times menores do que o West Ham. Sim. Porque entendem que é uma porta de entrada, porque isso pode valer uma ida para um clube maior, talvez fora da Inglaterra, talvez dentro da Inglaterra. A gente pensa no Scarpa, a gente pega o Danilo no Nottingham Forest. Pensa-se numa oportunidade. Por que o Fabrício não foi para o West Ham? Porque ele fez as contas e a remuneração dele, descontado o imposto, descontados os impostos que ele iria ter que pagar, não valeria a pena em relação à situação financeira que ele tinha no Brasil. E ninguém errou essa conta. Essa conta, ela é correta. As pessoas que trabalham com ele fizeram esse raciocínio. Mas e a possibilidade de um novo contrato? Ele já tem uma idade um pouco mais avançada. Ele entendeu que a oportunidade de uma porta de entrada não era tão grande assim e que era melhor continuar no Flamengo, sendo tão bem remunerado como ele sempre foi no Flamengo, pensando no seu próximo contrato no Brasil, que muito provavelmente seria um contrato ótimo também do ponto de vista financeiro para ele.
Talvez na França as questões ligadas a impostos e essa conta sejam diferentes, sejam vantajosas e talvez ele queira aceitar. Então é isso, galera. Chega mais um fim de um vídeo aqui no canal, na imprensa aí, repercutir um pouco aí sobre o novo reforço do Flamengo aí, Michael, né? Que durante essa semana aí ele vai ser anunciado, né? Vai recompor aí o elenco do Mengão, que tá precisando, né, muito de reforços, visto que 2 jogadores não atuam mais esse ano, que é o caso de Cebolinha e Vinha, e 2 jogadores importantes, né, como Pedro e agora Arrascaeta, só vão atuar daqui a um mês praticamente, né? Estão com uma lesão na coxa, então jogadores aí de extrema importância do Flamengo não vão atuar, vão desfalcar o Mengão. E outro jogador que também se machucou no mesmo jogo aí contra o Botafogo foi Gabigol, né? Então o Flamengo aí tá muito mal, né, de desfalques, e isso aí pode prejudicar ainda mais o Flamengo nos próximos jogos. Mas é isso, torcedor. Qual a sua opinião sobre isso? Deixe pra gente sua opinião aqui, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. Agora valeu e até o próximo vídeo.